Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E hoje vamos conhecer em detalhes a lei de número 13.431 de 2017, que é a lei da escuta especializada e do depoimento especial. Essa lei visa proteger crianças e adolescentes. Para falar sobre essa lei, sobre esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Dr. Hugo Mendonça, ele que é promotor do Ministério Público do Ceará. Dr. Hugo, obrigado pela sua presença. E o senhor percorreu vários municípios do estado até ontem, divulgando essa lei. Então, eu gostaria que o senhor inicialmente falasse assim, essa lei que é de 2017, ela já está em plena aplicação? Bom dia. Bom dia. Sim, essa lei ela foi publicada em abril de 2017. No entanto, ela teve um ano de carência, né, até entrar em vigência, né, a chamada vacatio legis, e ela entrou em vigência em abril de 2018. Nós já temos, portanto, um ano e meio de vigência dessa lei, que é uma lei importantíssima, que era muito esperada por todos aqueles que fazem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, pois é uma lei que vem para diminuir a revitimização que acontece contra crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, em especial a revitimização provocada pela própria rede de proteção. Muitas vezes, nós que fazemos parte da rede de proteção, acreditando estarmos fazendo o melhor para proteger a criança e adolescente, na verdade estamos revitimizando, fazendo com que ela reviva aquele momento de violência que ela sofreu e, com isso, se traumatize, se constranja ainda mais com aquela violência por ela vivenciada. E essa lei que o senhor mencionou, que ela já está quase um ano e meio vigindo, né? E ela é seguida, ela é respeitada, essa lei? Veja bem, a lei ela traz atribuições tanto para as redes municipais de prevenção, de proteção da infância e juventude, como para as polícias civis do país, como para o poder judiciário de todo o país. Essa lei ela diz que quando uma criança ou adolescente tiver que ser ouvida sobre um ato violento que ela sofreu como vítima ou que ela presenciou como testemunha, ela só pode ser ouvida ou num procedimento chamado escuta especializada, que é um procedimento que deve ser tomado por toda a rede de proteção, então a escola, os equipamentos de saúde, os equipamentos da assistência social, todos esses equipamentos da rede municipal só podem ouvir a criança nesse procedimento chamado escuta especializada. Esse procedimento de escuta especializada só pode ser feito por um técnico municipal que tenha sido devidamente capacitado para isso. Cada rede municipal tem que criar o seu próprio fluxo de atendimento para que em cada município uma criança que seja vítima ou testemunha de violência, ela repita o mínimo de vezes possível aquela história de violência que ela sofreu ou presenciou. Essa andança que nós fizemos agora pelo Estado do Ceará, foram 7 encontros regionais em parceria do Ministério Público do Estado do Ceará com a Secretaria Estadual de Proteção Social, foi para estimular todos os municípios do Estado do Ceará a criar exatamente esses fluxos de atendimento na sua rede municipal. No entanto, a rede ela prevê também atribuições para a polícia e prevê atribuições para o Poder Judiciário. Na polícia e no Poder Judiciário, uma criança ou um adolescente que foi vítima de violência ou que foi testemunha de violência, ele só pode ser escutado num outro procedimento chamado depoimento especial. É um procedimento que existe 2 salas. Numa sala fica a criança ou adolescente com um entrevistador forense devidamente capacitado para saber fazer as perguntas, revitimizando o mínimo possível e até negar-se a fazer perguntas que revitimizam profundamente aquela criança ou aquele adolescente.
Numa sala fica a criança e o adolescente com esse entrevistador, e na outra sala, vendo o que está acontecendo nessa sala aqui por câmeras, ficam o juiz, o promotor, o advogado, e aí o juiz faz a pergunta ao entrevistador forense por um sistema de microfone e de ponto eletrônico que fica no ouvido do entrevistador. E o entrevistador transmite a pergunta para a criança de uma forma, como eu disse, para revitimizá-la o mínimo possível, podendo, inclusive, como eu já também frisei, o entrevistador se recusar de fazer a pergunta, porque é uma pergunta que não tem como não revitimizar profundamente a criança. Agora, como o senhor acaba de explicar, é uma lei minuciosa, detalhista, né, que requer todo o cuidado com a criança vitimizada. E como é que isso aí vai ser aplicado nos municípios? Até em Fortaleza não é fácil que isso seja aplicado nessa proporção que o senhor mencionou. O que a lei traz de forma muito clara é que nós temos que diminuir o número de vezes que nós submetemos uma criança ou um adolescente a ter que falar sobre a violência que sofreu. É isso que a lei traz de forma muito clara. Então, todos os municípios, como eu já disse, eles têm que traçar fluxos. Aqui em Fortaleza, que é um município mais complexo, né, com uma rede bem maior, o fluxo, obviamente, ele não vai ser igual ao de um município pequeno, de 30, 40 mil habitantes. Esse fluxo ele tem que ser pensado por um comitê de gestão colegiada que deve ser instituído por todos os municípios, preferencialmente no CONDICA, né, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse deve ser o órgão que deve puxar a instituição desse comitê de gestão colegiada da rede de apoio e de cuidado e que deve, dentro desse comitê, trabalhar esse fluxo. Então, por exemplo, cada município vai ter que definir se a criança precisar ir para uma escuta especializada, quem vai fazer essa escuta especializada? É o Conselho Tutelar que vai fazer a escuta especializada? É o CRAS? É o CREAS? Na educação, nós vamos ter pessoas capacitadas para fazer a escuta especializada. O Ministério Público, nem o governo do Estado, não podem dizer aos municípios quem dentro do município vai fazer a escuta especializada. É o próprio município que, no seu fluxo, vai ter que estipular qual órgão e quais técnicos municipais deverão ser capacitados para realizar essa escuta. O mais importante, no entanto, é que todos no município fiquem sabendo que se você não é o técnico capacitado para a escuta, você não deve ouvir a criança sobre a violência. Então, o conselheiro tutelar hoje, ele tem um trabalho muito importante de chegar numa situação em que uma criança acabou de ser vítima de violência, por exemplo, e o conselheiro vai ter que proteger essa criança das perguntas de quem não é capacitado para fazer a escuta especializada. Eu gosto de usar a analogia de que naqueles filmes americanos a polícia coloca aquela fita amarela em torno do local do crime. O conselheiro tutelar, ele provavelmente vai ser a pessoa responsável nos municípios para passar em torno da criança, em torno do adolescente vítima, uma fita imaginária que a proteja de quaisquer perguntas inadequadas por parte tanto de pessoas da rede que não estão capacitadas, como por parte de curiosos que não deveriam fazer esse questionamento. Muito bem, doutor Hugo, nós vamos fazer um breve intervalo e na volta, então, a gente continua conversando sobre esse tema tão importante. Plenário da cidade, volta em 1 minuto, aguarde. Ei, cara, tem certeza que vai dirigir? Ah, cara, tá tranquilo. Eu só tomei uma cervejinha. Dirigir depois de beber pode ter consequências desastrosas. Você pode não ser o único a se machucar. O consumo de qualquer quantidade de álcool prejudica seu julgamento ao dirigir e é considerado uma infração de trânsito. Não arrisque, nunca beba e dirija. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o Dr. Hugo Mendonça, que é promotor do Ministério Público do Ceará.
Doutor Hugo, o senhor mencionou, né, com muita propriedade, a necessidade, né, do comitê de gestão colegiada. E esse comitê, existe um prazo para que todos os municípios instalem esse comitê? Na verdade, o decreto 9603/2018, que é o decreto que regulamenta a Lei 13.431 de 2017, ele estabelece um prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, a partir da publicação do decreto, que foi em 2018. Então, esse prazo de 180 dias já está vencido. E, que eu saiba, muito poucos municípios cearenses instituíram esse comitê e criaram o fluxo de atendimento que esse decreto e essa lei prevêem. Por isso que nós andamos pelo Ceará, fazendo esse trabalho de estímulo aos municípios para instituir o comitê, criar o fluxo e, assim, implementar a proteção prevista pela lei para as crianças vítimas nas redes municipais. Porque é bom lembrar que antes dessa lei, uma criança vitimizada que passava por uma situação dessas, ela era ouvida numa sala, depois passava para outra sala e depois para outra sala. N vezes ela ia ter que repetir aquela história, né? Constrangedora e traumática, né? Na verdade, pior do que isso, né? Vamos imaginar um exemplo clássico de uma criança que foi abusada sexualmente e que esse abuso chega ao conhecimento de um professor, de uma professora. A professora normalmente vai perguntar à criança o que aconteceu, ela vai dizer. A professora vai ficar impactada, vai chamar a coordenadora pedagógica vai perguntar de novo à criança a mesma coisa, ela vai dizer a mesma história. A coordenadora pedagógica leva para o diretor da escola pergunta à criança a mesma coisa, a criança repete a mesma história, 3 vezes, sem sair da escola. Aí chama o conselho tutelar chega, vai perguntar à criança uma 4ª vez o que aconteceu, a criança vai falar de novo sobre a mesma história. Aí o conselho tutelar vai levar para um atendimento de saúde, que vai perguntar a mesma coisa. Se levar para um CRAS ou para um CREAS, vai perguntar a mesma coisa. Então nós temos 6, 7, 8, às vezes 10 vezes a criança tendo que repetir a mesma história dentro da rede de proteção. Isso sem falar das vezes que ela tem que repetir a história para vizinhos e para pessoas curiosas que chegam para perguntar o que aconteceu para essa criança. Isso é o que nós temos que impedir. É isso que a lei prevê, que nós nos organizemos enquanto rede de proteção municipal para que isso não aconteça. As pessoas precisam compreender que atos violentos contra criança e adolescente não se deve indagar nada da criança sobre esse ato, a não ser quem é devidamente capacitado para isso. Muito bom. Isso aí, quando estiver em plena vigência, vai ser extraordinário, né? Porque vai acabar o trauma, né, de muitas crianças e adolescentes. Vai diminuir bastante. E o outro aspecto que eu gostaria que o senhor reforçasse mais um pouco é o depoimento especial, né? Como é que isso aí realmente pode ser implementado? Nós temos uma necessidade muito grande de implementar o depoimento especial, tanto nas delegacias de polícia como nos fóruns do Poder Judiciário cearense. Infelizmente, nós só temos salas de depoimento especial nos fóruns cearenses, no Fórum de Fortaleza. Existe um projeto do Poder Judiciário cearense de criar 14 salas de depoimento especial nas 14 regionais do Poder Judiciário no Estado, nas 14 principais cidades do Estado, no interior do Estado. No entanto, esse projeto, nós ainda não temos uma data concreta em que ele vai entrar em vigor. E enquanto esse projeto não entra em vigor, nós estamos com os juízes do interior, com os delegados do interior, com muita dificuldade de fazer cumprir a lei. Ontem, por exemplo, eu estive no município de Russas e o delegado regional de Russas me fez a pergunta de como é que ele iria fazer um auto de prisão em flagrante e garantir a prisão em flagrante de um abusador sexual, por exemplo, se ele precisava, para fazer o auto de prisão em flagrante, ouvir a criança, mas ele não tinha estrutura no município de Russas para ouvir a criança como a lei manda, né? E realmente, hoje, os delegados e juízes do interior e promotores do interior estão nesse dilema. A lei diz que a criança não pode mais ser ouvida da forma antiga, sentando ela na frente do juiz, do promotor e do delegado e indagando diretamente da criança, porque isso revitimiza profundamente. Nós, do sistema de justiça, não somos, por sermos promotores, por sermos juízes, por sermos delegados, nós não somos capacitados para fazer depoimento especial. É preciso uma capacitação específica em depoimento especial, que dura no mínimo uma semana, para que você se transforme em entrevistador forense. Isso, além do que a estrutura física das salas de audiência é uma estrutura extremamente constrangedora para uma criança e para um adolescente.
né, que chega numa sala, estão lá um promotor, um juiz, um delegado, um defensor, todos com paletó, gravata, naquele ambiente extremamente formal. A criança não sabe o que é aquilo, não sabe quem são aquelas pessoas, precisa repetir a história na frente de um monte de gente. Isso é altamente revitimizador. Então nós precisamos, e eu espero, conto com o Poder Judiciário cearense para que ele cumpra a promessa, na verdade, cumpra a obrigação pela lei de instituir essas salas de depoimento especial no estado do Ceará, para que a polícia também cumpra a sua atribuição. A Secretaria de Segurança Pública precisa trabalhar para ter entrevistadores forenses da própria Polícia Civil, né, e que essas salas de depoimento especial que surjam nas delegacias de Polícia Civil, não só na capital, mas também no interior. Agora, doutor Hugo, como não operador de direito, que eu não sou, me suscita assim que essa lei é uma lei de primeiro mundo, mas infelizmente nós estamos no terceiro mundo. Eu discordo. Eu acho que essa lei é uma lei de mundo inteiro. Todos os países do mundo precisam de uma lei como essa. Mas como é que ela vai ser aplicada aqui no interior do Brasil? Com a efetivação de algo que já está na nossa lei desde 1990, quando o Estatuto da Criança e Adolescente foi publicado. Na verdade, desde 1988, com a nossa Constituição Federal, que é a priorização nas políticas públicas para aquelas políticas que são de prevenção, de proteção da infância e da juventude. A única proteção absoluta, a única prioridade absoluta que a Constituição prevê é nas políticas de infância e juventude. E o Estatuto da Criança e Adolescente diz que essa prioridade absoluta, ela deve se traduzir, inclusive, na destinação prioritária de recursos públicos para as políticas da infância e juventude. Infelizmente, nós temos, é preciso dizer, um poder judiciário no Brasil e também no Ceará que não vem cumprindo essa destinação prioritária de recursos públicos para a infância e juventude. Nós precisamos que o Poder Judiciário acorde desse sono histórico de não cumprimento da sua missão de protetor prioritário da infância e juventude e crie as equipes multidisciplinares para ajudar os juízes da infância e juventude com psicólogos e assistentes sociais e crie, agora com essa lei, essas salas de depoimento especial. Exatamente, só para encerrar, e corroborando isso que o senhor acabou de mencionar, a falta de recurso de orçamento, né, que os conselhos tutelares devem ter a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar. Sim. E nós temos 2.600.000 habitantes, deveríamos ter 26 e só temos 8 conselhos tutelares. É verdade. Cai em cima do que o senhor falou. Exatamente. É a falta de prioridade na destinação de recursos públicos para a infância e juventude. Essa falta de prioridade é que tem gerado essa situação que levam as pessoas a acreditar que leis como essa são leis impossíveis de serem implementadas. Elas não são impossíveis, mas para serem implementadas, elas precisam que os gestores públicos e das instituições públicas se conscientizem da necessidade de cumprir o mandamento constitucional da prioridade absoluta, inclusive na destinação de recursos para a infância e juventude. Muito bem, doutor Hugo Mendonça, promotor do Ministério Público do Ceará, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho em divulgar essa lei em todo o interior do estado e vamos torcer para que ela realmente seja aplicada na sua integridade, né? Muito obrigado. Obrigado também. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Bom dia. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.